como sair da pobreza em qualquer idade e construir liberdade financeira do zero. A maioria das pessoas acredita que existe uma idade certa para começar a mudar de vida, que existe um prazo limite para conquistar riqueza, estabilidade, segurança e liberdade financeira. E quando percebem que o tempo passou e a vida não mudou, carregam a sensação amarga de que ficou tarde demais. Mas este vídeo existe para provar o contrário. Existe um método real, comprovado e totalmente possível, que permite a qualquer pessoa, jovem, adulto ou alguém que já passou dos 40, 50 ou 60, romper o ciclo da pobreza e construir liberdade financeira começando do zero. Aqui você vai entender por que a idade nunca foi o problema. O verdadeiro inimigo sempre foi o sistema mental que você aprendeu desde cedo. Medo, crenças de escassez, hábitos que drenam dinheiro, falta de clareza, ambiente tóxico e a falsa ideia de que agora não adianta mais tentar. Este vídeo revela de forma didática e transformadora como quebrar esse condicionamento e ativar uma mentalidade de construção, independente da fase da vida em que você está. Você vai descobrir como montar um plano financeiro simples, prático e possível, como cortar gastos que sabotam seus sonhos, como criar renda extra mesmo com pouco tempo, como investir valores pequenos que crescem silenciosamente e como assumir o controle da própria vida com disciplina, estratégia e um novo código mental de riqueza. Não importa quanto você ganha hoje, não importa quantos erros já cometeu, não importa a idade, a riqueza começa quando você muda a forma de pensar, organiza suas decisões e toma pequenas ações consistentes todos os dias. Este vídeo é para quem está cansado de sobreviver e quer finalmente viver. É para quem busca esperança, clareza e um caminho real para a liberdade financeira. Se você quer descobrir o que ninguém te ensinou sobre dinheiro, este é o momento. Este é o seu recomeço. A mentira da idade e o mito do tarde demais. Existe um pensamento silencioso que acompanha milhões de pessoas. Um pensamento que corrói a autoconfiança e paralisa qualquer tentativa de mudança. A sensação de que já é tarde demais. Tarde demais para reorganizar a vida. Tarde demais para aprender sobre dinheiro. Tarde demais para construir riqueza. Tarde demais para sonhar novamente. Esse mito destrutivo cria um peso psicológico tão grande que muitas vezes, antes mesmo de tentar, a pessoa já desistiu. Ela não falhou. Ela apenas acreditou na mentira mais forte que já inventaram sobre prosperidade, a de que a idade determina o destino. Esse pensamento nasce lentamente. Ele se instala depois de anos ouvindo frases como "se não conseguiu até agora, não vai conseguir mais", ou "quem não venceu na juventude não vence mais". Ele se fortalece quando você olha ao redor e compara sua vida com a de pessoas mais jovens que parecem ter avançado muito mais rápido. Essa comparação te enfraquece, te diminui, te faz acreditar que o tempo é seu inimigo. Só que essa percepção é falsa. O tempo nunca foi inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi o condicionamento mental que te fez acreditar que você não podia recomeçar. A idade não define limites. A idade define contexto. E dentro desse contexto, qualquer pessoa pode construir liberdade financeira, desde que rompa com a crença de que está atrasada. Porque quando você acredita que está atrasado, você paralisa. E quando paralisa, repete o ciclo da sobrevivência. E quando repete, reforça a pobreza como se fosse destino. Mas destino não é um ponto final. Destino é a soma das decisões que você toma a partir de agora. Libertar-se da pobreza não é sobre juventude, é sobre consciência. É sobre decidir enxergar o que nunca te ensinaram sobre dinheiro, mentalidade e construção patrimonial. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que começaram tarde e alcançaram resultados extraordinários.
Não porque tiveram sorte, mas porque finalmente entenderam que o início não depende da idade, depende de uma escolha. Depende do momento em que você diz: chega, agora eu assumo o controle da minha história. Enquanto você acredita que sua idade te limita, você continua preso a uma vida que não escolheu. Mas quando entende que sua idade não é uma barreira, mas um ponto de partida, tudo se reorganiza dentro de você. Surge um novo tipo de força, surge clareza, surge propósito. Essa é a chave que abre o portão da liberdade. A compreensão de que ninguém constrói riqueza esperando o tempo perfeito. Riqueza se constrói com decisão imperfeita, feita em um momento imperfeito, mas sustentada por uma mentalidade que escolhe avançar. A idade não reduz seu potencial, reduz apenas a crença de que você pode desperdiçar mais anos. E isso é bom, isso te desperta, isso te pressiona a agir. A idade te dá algo que muitos jovens não têm, a urgência correta. Porque quando você entende o valor do tempo, passa a agir com mais responsabilidade, com mais estratégia, com mais consciência. Este vídeo começa justamente por aqui, desmontando o mito que mais impede pessoas de mudar de vida. Não importa se você tem 20, 40, 60 ou 70 anos. Não importa quantas oportunidades você perdeu ou quantos erros cometeu. O que importa é que, a partir deste instante, você pode decidir reescrever sua história financeira. E essa decisão é mais poderosa que qualquer número no seu contra-cheque, qualquer dívida que você carrega ou qualquer medo que você tenha acumulado. Você vai descobrir que não existe tarde demais. Existe apenas tarde demais para continuar vivendo assim. E quando essa verdade finalmente entra, o próximo passo surge com clareza. Entender exatamente o que te prendeu todos esses anos e começar a desmontar esse ciclo agora. O diagnóstico real. Como identificar o que realmente te prendeu por anos. A verdade mais dura sobre pobreza não está no salário, no país, nem nas oportunidades que você recebeu. A verdade está no fato de que muitas pessoas passam décadas inteiras vivendo no piloto automático financeiro. É como se repetissem diariamente os mesmos comportamentos, decisões e reações emocionais, sem jamais se perguntar: por que vivo assim? O piloto automático te aprisiona porque faz você acreditar que sua vida financeira é consequência da sorte, do governo, do emprego, da economia, da infância, de qualquer coisa, menos da sua própria estrutura interna. E enquanto você não questiona, você continua preso ao mesmo ciclo que te desgasta há anos. Esse piloto automático é construído aos poucos, geralmente desde a infância. Ele nasce das crenças que você ouviu dentro de casa, das frases repetidas como profecias. Dinheiro é difícil, rico não presta, isso não é pra gente. O importante é sobreviver, não adianta tentar. Quem nasceu pobre morre pobre. Essas frases, repetidas ao longo de toda uma vida, se tornam sua forma de enxergar o mundo. E quando você enxerga o mundo pela lente da escassez, tudo o que você vive confirma essa visão. É como tentar plantar sementes num terreno que você acredita ser estéril. Nem tenta cuidar, nem tenta cultivar. Você simplesmente aceita. Mas a prisão não é só mental. Ela também é emocional. Muitas pessoas crescem em ambientes tóxicos, cercadas por pessoas que reforçam medo, conformismo e mediocridade. Pessoas que zombam de quem tenta mudar, que desencorajam cada passo novo, que tratam sonho como fantasia. Um ambiente assim condiciona você a acreditar que não vale a pena tentar algo diferente. E quando o ambiente molda sua identidade, você passa a se comportar como alguém que não tem permissão para prosperar. O mundo te convenceu de que seu lugar é pequeno e você aceitou porque nunca aprendeu a questionar. E ainda existe um terceiro aprisionamento: os hábitos destrutivos que você repete sem perceber.
Gastar sem pensar, comprar por impulso, não planejar nada, ignorar dívidas, não anotar gastos, fugir de responsabilidades e viver apagando incêndios. Esses hábitos criam um ciclo invisível que se repete todos os meses. Você trabalha, recebe, paga contas, se estressa, se cansa, se recompensa com pequenos prazeres, se arrepende, tenta economizar tarde demais e termina um mês esgotado, prometendo que no próximo vai ser diferente. Mas o próximo mês chega e tudo acontece exatamente igual, porque a raiz não foi tocada. O que realmente te prendeu por tantos anos não foi falta de esforço. Você sempre lutou, sempre trabalhou duro, sempre fez o que precisava para sobreviver. O problema é que você lutou sem direção, sobreviveu sem consciência, agiu sem estratégia. Nenhuma mudança real acontece enquanto você não enxerga o que está por trás do comportamento. É como tentar dirigir um carro com os vidros completamente embaçados. Você pode até acelerar, mas não vai sair do lugar certo. Vai apenas errar mais rápido. Por isso este diagnóstico é tão importante. Quando você identifica suas crenças limitantes, quando entende como seu ambiente te moldou, quando reconhece que certos hábitos foram herdados e não escolhidos, algo dentro de você começa a se libertar. Não existe transformação sem clareza. Não existe construção sem consciência. Não existe liberdade enquanto você não tiver coragem de olhar para si mesmo com honestidade brutal. Porque é só quando você vê o que está errado que pode decidir mudar. Esse diagnóstico não é para te culpar. É para te libertar. É para que você perceba que não está quebrado, não está atrasado, não está condenado. Você apenas foi condicionado. E condicionamento pode ser desfeito. Padrões podem ser substituídos. Identidades podem ser reconstruídas. Quando você entende a origem das suas dificuldades financeiras, você destrói o poder que elas tinham sobre você. E agora que o diagnóstico está claro, você está pronto para o próximo passo: reorganizar sua vida financeira a partir de um novo nível de consciência, criando clareza absoluta sobre para onde o seu dinheiro vai e como recuperar o controle imediatamente. O reset mental, instalando a mentalidade de construção em qualquer idade. Uma das maiores dores de quem vive anos preso à escassez é acreditar que todas as oportunidades já passaram. A sensação de que o melhor momento ficou para trás cria um peso emocional capaz de paralisar qualquer tentativa de mudança. Essa ideia, reforçada por experiências frustrantes e comparações com quem chegou lá antes de você, gera um tipo de desistência silenciosa. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua tentando sobreviver, mas por dentro já não acredita mais que pode prosperar. É exatamente aí que nasce o maior obstáculo financeiro. Não é a falta de dinheiro, é a crença de que não há mais tempo para crescer. E é por isso que o primeiro passo real para construir riqueza, em qualquer idade, é fazer um reset mental. Reprogramar a forma como você pensa sobre dinheiro, valor, esforço e futuro. Porque enquanto sua mente estiver condicionada a ver limitações, todo o seu comportamento seguirá essa mesma direção. Não adianta mudar planilha, trocar de emprego, cortar gastos ou tentar investir se sua mentalidade ainda está presa ao passado. A transformação financeira começa dentro de você muito antes de aparecer na conta bancária. Esse reset mental exige que você confronte uma verdade incômoda. Muitas das suas percepções sobre dinheiro não são suas. Foram herdadas, absorvidas, repetidas. Você vive sob um sistema mental que te ensinou a sobreviver, não a construir. Esse sistema funciona como um código silencioso instalado desde a infância, que define como você reage a riscos, como lida com oportunidades, como interpreta seus próprios erros e como enxerga seu potencial. Sem reprogramá-lo, qualquer tentativa de prosperidade vira um esforço temporário
que desaparece na primeira dificuldade. Reprogramar a mente significa redefinir a relação com o tempo. Você precisa entender que o tempo à sua frente é muito mais poderoso do que o tempo que ficou para trás. Uma pessoa que começa com clareza e disciplina aos 40, 50 ou 60 anos pode ultrapassar quem começou aos 20, sem consciência, sem consistência e sem responsabilidade. Crescimento financeiro não depende da idade, depende da qualidade das decisões tomadas a partir de hoje. E ao contrário do que te disseram, você está sim no momento perfeito para construir, porque está consciente, desperto e faminto por mudança. Essa virada exige que você abandone a ideia de que riqueza chega por sorte ou talento. Riqueza chega por comportamento. E comportamento nasce de mentalidade. A mentalidade de construção nasce quando você assume total responsabilidade pela vida que quer viver, sem apontar culpados, sem buscar justificativas, sem esperar resgate. A partir desse ponto, você entende que ninguém vai construir por você. Ninguém vai te salvar. A liberdade financeira é uma tarefa individual, e essa consciência não pesa. Liberta, porque devolve o controle para suas mãos. Com esse reset mental, você começa a enxergar dinheiro não como algo que te falta, mas como algo que você aprende a administrar. Você para de fugir das próprias finanças e passa a encará-las com clareza, coragem e estratégia. Você abandona o imediatismo que te fazia trocar futuro por alívio momentâneo e passa a agir com visão de longo prazo. É assim que nasce o mindset de riqueza. Não em um grande salto, mas em pequenas decisões disciplinadas, repetidas com consistência. E quando essa mentalidade é instalada, algo extraordinário acontece. Você deixa de se sentir vítima do tempo e passa a se sentir autor da própria trajetória. Deixa de esperar oportunidade e passa a buscá-la. Deixa de temer riscos e passa a analisá-los. Deixa de ver a idade como limite e passa a enxergá-la como combustível. Esse é o ponto em que sua transformação realmente começa, quando você percebe que não precisa de garantias externas, precisa apenas de um compromisso interno. Agora que o reset mental está ativado, você finalmente está pronto para dar o primeiro passo concreto rumo à liberdade financeira, criando clareza total sobre sua situação e construindo o mapa que vai te tirar definitivamente do ciclo da sobrevivência. O mapa zero, como organizar sua vida financeira, mesmo começando tarde. A maior razão pela qual tantas pessoas permanecem presas por anos na mesma realidade financeira não é a falta de dinheiro, é a falta de clareza. A vida financeira se torna uma névoa densa, onde nada parece concreto. Você sente que trabalha demais, ganha pouco, perde o controle e chega ao fim do mês sem entender para onde o dinheiro foi. Essa sensação de bagunça permanente enfraquece sua autoconfiança e cria um círculo de frustração, onde tudo parece caótico demais para ser arrumado. É aqui que muitos desistem, não porque não podem melhorar, mas porque não conseguem enxergar o caminho. Por isso, antes de falar em investir, ganhar mais ou criar novas oportunidades, você precisa construir algo fundamental: o seu mapa zero. Esse é o ponto de partida oficial da sua liberdade financeira. Ele não exige riqueza, não exige juventude, não exige estabilidade. Exige apenas coragem para olhar para a verdade. Criar esse mapa é como acender a luz em um quarto onde você tropeçou a vida inteira. Não muda tudo de uma vez, mas finalmente revela o que sempre esteve ali. E essa revelação é a chave para se libertar da confusão. O mapa zero começa com um raio-x brutalmente honesto da sua vida financeira. Não é sobre julgar, é sobre enxergar. Você precisa listar exatamente quanto entra, quanto sai, quanto deve e quanto desperdiça.
Precisa identificar padrões, entender seus gatilhos emocionais, perceber quais gastos são necessidades reais e quais são ruídos que sugam sua energia e seu futuro. Esse processo, que muitos evitam por medo, é justamente o que devolve o controle para você. Porque, enquanto você não sabe para onde vai o dinheiro continua indo embora, sem pedir permissão. E talvez você pense, mas eu já sei que ganho pouco, já sei que gasto com contas, já sei que não sobra. Só que essa percepção superficial não é clareza. Clareza real nasce dos detalhes. Quando você coloca tudo no papel, cada gasto pequeno, cada assinatura esquecida, cada parcela que ainda falta, algo muda dentro de você. Você deixa de viver na ilusão da falta absoluta e começa a identificar oportunidades de ajuste. Sai do caos e entra na consciência. Sai da reação e entra na direção. Com o raio-x pronto, você passa ao segundo movimento do mapa zero. Reorganizar suas prioridades. Não as prioridades emocionais, e sim as financeiras. O que é urgente? O que é importante? O que te atrasa? O que te impulsiona? Muitos vivem apagando incêndios porque não sabem diferenciar contas essenciais de gastos que se infiltraram como hábitos automáticos. Quando você redefine suas prioridades com lógica, não com emoção, sua vida começa a ganhar estrutura. E estrutura é a base de qualquer construção, inclusive da construção da riqueza. O terceiro movimento é transformar esse diagnóstico em um sistema simples de controle. Não precisa ser complexo, não precisa ser cheio de regras, precisa ser funcional. Um sistema que te permita prever, ajustar, acompanhar e corrigir. Um sistema que faça você olhar para o dinheiro não como inimigo, mas como ferramenta. E esse sistema não serve apenas para organizar sua vida financeira. Ele serve para organizar sua vida mental. Ordem externa cria ordem interna. E ordem interna cria poder de ação. É aqui que a maior virada acontece. Você percebe que liberdade financeira não começa com dinheiro, começa com ordem. Quem não organiza o pouco, jamais organiza o muito. Quem não controla o mínimo, nunca controla o máximo. E quando você dá esse passo, por menor que pareça, rompe com décadas de desorganização que te mantinham preso sem que você percebesse. Isso é transformação. Isso é identidade nova. Isso é sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. E agora que sua vida financeira está clara, organizada e fundamentada em prioridades reais, você está finalmente pronto para enfrentar o mecanismo invisível que te manteve preso, o sistema de sobrevivência que sabotou suas decisões por anos. O corte inteligente, recuperando o dinheiro perdido sem reduzir qualidade de vida. Existe um momento durante qualquer processo de transformação financeira em que a pessoa se depara com uma verdade desconfortável. O problema não é apenas o quanto ela ganha, é o quanto ela perde sem perceber. É aqui que muitos acreditam que não sobra nada para investir, que a culpa é do salário, que a vida é apertada demais para qualquer mudança. Só que isso, na maioria das vezes, não é a realidade. É apenas a percepção criada pelo hábito de viver, sem notar os pequenos vazamentos que drenam silenciosamente sua possibilidade de crescer. O corte inteligente não tem nada a ver com sacrifício extremo, com cortar tudo, com viver miseravelmente ou com abrir mão da sua qualidade de vida. Pelo contrário, ele é sobre recuperar o dinheiro que você já perde todos os dias, por distração, emoção e normalização do desperdício. As pessoas acreditam que riqueza nasce de grandes decisões, mas quase sempre ela nasce de microcorreções, repetidas diariamente, que libertam capital antes invisível. E esse capital se torna a matéria-prima da sua construção de patrimônio.
Para entender esse processo, imagine que sua vida financeira é um balde. Não importa o quanto você tenta encher esse balde. Se ele estiver furado, tudo vazará. É isso que acontece quando você mantém hábitos de consumo emocional. Compras impulsivas, assinaturas esquecidas, taxas desnecessárias e pequenas despesas que se acumulam sem passar pelo filtro da consciência. São os centavizinhos, como muitos chamam com ironia, que somados ao longo do mês viram centenas, e essas centenas viram milhares ao longo dos anos. É essa matemática silenciosa que prende muita gente na pobreza. O primeiro passo do corte inteligente é revelar esses vazamentos invisíveis. E isso exige coragem para olhar com lucidez para tudo aquilo que você justificou por anos. As pequenas compras que não fazem diferença. Os cafés, os lanches, os fretes, as tarifas bancárias, os juros de atraso que viraram rotina, os serviços por assinatura que você nem usa. Quando você joga luz sobre tudo isso, percebe que sua sensação de falta nunca foi absoluta. Ela era fruto de uma desorganização emocional revestida de hábito. O segundo passo é entender o consumo emocional. Esse é o ponto que mais aprisiona. Porque não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando do que você usa para preencher vazios, aliviar ansiedade, sentir controle temporário, ter a sensação de recompensa rápida depois de um dia desgastante. O consumo emocional não é racional. E por isso, ele custa caro. Cada vez que você compra para se acalmar, você paga com seu futuro. Quando você identifica seus gatilhos, cria o primeiro mecanismo real de autonomia sobre o próprio dinheiro. O terceiro passo é tomar decisões inteligentes que cortam os desperdícios, mas preservam sua qualidade de vida. Porque não se trata de cortar tudo, mas de cortar o que não sustenta seus objetivos. É aqui que nasce a inteligência financeira. Escolher o que fica e o que vai embora não com base no impulso, mas com base no planejamento. Às vezes, trocar um serviço caro por um equivalente mais barato já libera uma quantia que vira aporte. Cancelar uma assinatura esquecida vira investimento. Evitar juros vira construção de patrimônio. São ajustes que não exigem sofrimento, apenas consciência. O corte inteligente é a prática que transforma seu dinheiro em ferramenta de liberdade e não em resposta automática às suas emoções. Ele devolve a você algo que parece simples, mas que poucos realmente possuem: controle. Quando você reduz seus vazamentos, mesmo que continue ganhando o mesmo salário, sua sensação muda. Você deixa de ser alguém que nunca consegue juntar para se tornar alguém que administra, direciona, constrói. E essa mudança de identidade financeira é o que abre a porta para tudo que vem depois, inclusive para investir, quitar dívidas e acelerar sua saída da pobreza. Porque a verdade é direta, não existe riqueza possível com um balde furado. O corte inteligente é o processo de fechar esses furos e redirecionar cada centavo recuperado para um propósito maior. É a partir disso que você estará pronto para criar fontes de renda, multiplicar seu capital e construir o que até aqui só parecia um sonho distante. E agora que o dinheiro que antes escapava das suas mãos finalmente começa a ganhar destino e significado, é hora de expandir seu potencial financeiro, criando novas fontes que aceleram sua construção, mesmo sem tempo e sem dinheiro inicial. O sistema das 3 fontes. Como criar renda extra em qualquer idade e sem capital. Existe uma crença silenciosa que aprisiona milhares de pessoas por décadas. A ideia de que oportunidades só existem para quem é jovem, tem muitos talentos ou dispõe de tempo e dinheiro sobrando. Essa crença não apenas paralisa, ela rouba da pessoa a chance de construir uma vida que jamais viveu. A verdade é que renda extra não é privilégio de poucos, não depende de idade e muito menos de capital inicial.
Renda extra depende de visão, criatividade, consistência e um passo simples, mas que muitos jamais dão: começar pequeno. E é exatamente por isso que o sistema das 3 fontes se tornou o divisor de águas para pessoas que, durante anos, acreditaram que estavam condenadas a viver apenas do salário. A primeira grande mudança é destruir o mito de que você não tem habilidades. Na realidade, qualquer pessoa possui talentos ocultos, experiências acumuladas, conhecimentos simples e capacidades que o ambiente nunca valorizou. E por isso, você também não valorizou. O sistema das 3 fontes existe para revelar esse potencial adormecido e transformá-lo na sua primeira renda paralela. Não importa se você tem 20, 40, 60 ou 70 anos, existem atividades acessíveis, simples e que podem ser iniciadas hoje, sem investimento inicial e sem conhecimento técnico avançado. A primeira fonte é a das microtarefas. São atividades rápidas, de baixo esforço e que geram pequenos retornos, mas têm uma função crucial: provar para o seu cérebro que você consegue gerar dinheiro fora do salário. Essa é a primeira quebra de paradigma. Quando você recebe seu primeiro valor por algo diferente do seu trabalho fixo, o cérebro entende que existem caminhos fora daquelas paredes que te limitam há anos. Microtarefas, como preenchimento de pesquisas, pequenos trabalhos digitais, criação de conteúdo simples, organização de documentos, suporte básico a pessoas que não dominam tecnologia, tudo isso pode ser monetizado sem investimento. Aqui, o objetivo não é enriquecer, é destravar sua capacidade de gerar. A segunda fonte são os serviços simples. Aqui está a parte que mais surpreende quem acreditou por décadas que não tinha tempo ou habilidade. Serviços como limpeza, cuidados com idosos, pequenas reformas, ajuda com organização, jardinagem, assistências pontuais, digitação, montagem de móveis, revisão de textos, cozinha por encomenda. Tudo isso pode ser feito com o que você já sabe. E o melhor, essa é uma das fontes mais democráticas que existem. Serviço simples sempre terá demanda, porque sempre haverá alguém que não tem tempo, habilidade ou vontade de fazer o que você está disposto a entregar. Não depende de idade, nem de diploma, e muito menos de investimentos altos. Depende de disposição, consistência e profissionalismo. A terceira fonte é a das habilidades ocultas. Aqui reside seu maior potencial. Habilidades que você adquiriu ao longo da vida, mas que nunca percebeu que podiam virar dinheiro. Pode ser costurar, arrumar algo, tocar um instrumento, ensinar matemática básica, alfabetizar, consertar eletrodomésticos, editar vídeos, vender produtos, fazer artesanato, cozinhar, orientar pessoas com dúvidas simples sobre tecnologia. O que para você parece comum pode ser extremamente valioso para alguém. O maior erro é acreditar que só habilidades extraordinárias geram renda. Na prática, são as habilidades comuns, aplicadas com consistência, que criam estabilidade financeira. O sistema das 3 fontes não exige que você escolha apenas uma. Ele existe justamente para que você possa ativar sua primeira fonte imediatamente e depois criar as próximas à medida que sua confiança cresce. E aqui está a lógica que transforma tudo. A renda extra não é apenas um dinheiro a mais, ela é o combustível da sua liberdade financeira. É ela que vai financiar seus investimentos, acelerar sua quitação de dívidas, alimentar sua reserva de emergência e permitir que o seu patrimônio cresça sem depender do salário. Ninguém escapa da pobreza com apenas uma fonte de renda. Quem depende de uma única entrada, depende também de um único imprevisto para perder tudo. O sistema das 3 fontes devolve a você aquilo que a vida tirou: capacidade de escolha, margem de segurança e o poder de construir riqueza a partir de habilidades simples. Quando você cria sua primeira fonte paralela,
não está apenas fazendo dinheiro, está reescrevendo sua identidade, provando para si mesmo que é capaz de crescer, independente da idade. E com sua primeira fonte de renda ativada, você está pronto para o próximo passo: aprender como multiplicar esse dinheiro de forma inteligente, segura e consistente, começando com valores pequenos, mas com mentalidade expansiva. O poder dos pequenos valores, como investir com pouco e construir patrimônio real. Durante anos, você foi condicionado a acreditar que investir é algo distante, reservado para quem ganha muito, para quem já nasceu em um ambiente estruturado ou para quem tem tempo e conhecimento técnico. É por isso que tantas pessoas, especialmente quem viveu décadas batalhando apenas para pagar contas, acreditam que pequenos valores não fazem diferença. Essa crença é um dos pilares invisíveis que mantém milhares de pessoas presas no mesmo padrão financeiro pelo resto da vida. A verdade é que não existe riqueza sem constância e não existe constância sem respeito pelos pequenos valores. É justamente o pouco, repetido com disciplina, que constrói o muito ao longo do tempo. Imagine alguém que guarda apenas uma pequena quantia por semana. No início, parece insignificante, é quase invisível, mas é aí que mora o segredo. A construção de patrimônio não depende de grandes momentos, mas de pequenos movimentos. Quando você começa a investir pequenas quantias de forma consistente, algo extraordinário acontece. Você ativa o efeito dos juros compostos, e esse efeito não é apenas matemático, ele é psicológico. Cada depósito, mesmo que pequeno, diz para o seu cérebro: eu estou construindo algo. Essa sensação de construção cria identidade, gera disciplina e transforma a forma como você se relaciona com o dinheiro. O primeiro passo é entender que investir com pouco é não apenas possível, mas extremamente poderoso quando feito com inteligência. Você não precisa esperar ter uma grande quantia. Você precisa apenas começar. Existem plataformas que permitem investir com valores mínimos, e esse é o ponto central. Não é o valor que importa, é o ritmo. É a repetição semanal, quase ritualística, que transforma o hábito de investir em parte da sua nova identidade financeira. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas alguém que tenta sobreviver e passa a se tornar alguém que constrói patrimônio. O segundo passo é criar um sistema de disciplina semanal. Não é sobre guardar dinheiro quando der. É sobre reservar automaticamente um valor específico antes de gastá-lo. Quando você transforma investir em uma rotina semanal, seus resultados deixam de depender de motivação e passam a depender de método. O sistema te protege das desculpas e cria um ciclo de crescimento constante. A disciplina não nasce da força, mas da repetição. E quando você repete algo por tempo suficiente, ele se torna parte de quem você é. O terceiro passo é compreender o crescimento silencioso. O patrimônio não cresce de forma explosiva no início, ele cresce de forma quase imperceptível. Essa fase é onde a maioria desiste, porque não vê resultados rápidos. Mas o crescimento real acontece no médio e no longo prazo, quando os juros compostos começam a trabalhar a seu favor. É como plantar uma árvore. Nos primeiros meses, parece que nada está acontecendo. Mas quando as raízes se firmam, ela começa a crescer com força e velocidade. O dinheiro funciona da mesma forma. Os resultados começam lentos, mas se acumulam, ganham massa e começam a se multiplicar. Esse crescimento silencioso é o que separa quem constrói patrimônio de quem apenas tenta. A diferença não está no talento, na idade ou na renda, está na capacidade de continuar investindo, mesmo quando o progresso parece pequeno demais. É aqui que entra a mentalidade de riqueza. Não é sobre quanto você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. Quem respeita pequenos valores prova para si mesmo que está preparado para administrar valores maiores.
E o universo financeiro recompensa essa maturidade com crescimento real. Por isso, o poder dos pequenos valores não está no valor em si, mas no que ele representa. Disciplina, visão, paciência, estratégia e uma decisão íntima de não viver mais preso ao ciclo da sobrevivência. Quando você investe pouco, de forma inteligente, semanalmente e com consistência, você está construindo algo que nunca teve, um patrimônio que cresce enquanto você vive, trabalha, dorme e envelhece. Um patrimônio que te protege, te fortalece e te prepara para sair definitivamente da pobreza. E agora que você entende como pequenos valores podem se multiplicar, está pronto para o próximo passo: aprender a construir o plano que transforma esse crescimento em liberdade financeira real. O plano que finalmente reorganiza sua vida, sua trajetória e seu futuro. O plano da liberdade. Como criar um sistema que funciona em qualquer idade. A liberdade financeira não nasce de força de vontade, de talento extraordinário ou de sorte. Ela nasce de método. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Elas querem mudar de vida, mas não têm um sistema que permita que a mudança aconteça mesmo nos dias cansativos, mesmo quando a motivação acaba, mesmo quando o mundo externo parece empurrar tudo de volta para o caos. A verdade é dura, mas libertadora. Quem não tem sistema, vive de tentativa. Quem tem sistema, vive de resultado. O plano da liberdade existe para transformar a construção de riqueza em algo previsível, mensurável e inevitável. Um plano que funciona para jovens, adultos, idosos, pessoas com salário mínimo ou pessoas que estão recomeçando do zero. Porque o plano não depende da idade, depende da estrutura. E quando a estrutura é sólida, ela sustenta qualquer pessoa disposta a segui-la. A primeira etapa do plano é definir porcentagens inegociáveis. Não se trata de valores, mas de proporções. Quem ganha pouco acredita que não pode separar nada. Quem ganha muito costuma separar menos do que deveria. Por isso, as porcentagens funcionam. Elas se adaptam à sua realidade e crescem com você. Você determina quanto vai para investimento, quanto vai para reserva de emergência, quanto vai para dívidas e quanto vai para gastos essenciais. Quando você organiza a vida em porcentagens, elimina o improviso e cria um padrão financeiro estável. A segunda etapa é estabelecer uma rotina de aportes. Aportes não podem depender do mês sobrar. Eles precisam ser agendados, automáticos, iguais ao pagamento de uma conta essencial. Quando você programa a si mesmo para investir semanalmente ou mensalmente, antes de gastar, você coloca sua liberdade financeira na frente do seu conforto imediato. Essa inversão mental é o ponto de virada. É quando você deixa de ser refém do consumo e passa a ser construtor de patrimônio. A disciplina não nasce do esforço, nasce da automatização. A terceira etapa é trabalhar com metas progressivas, metas que crescem junto com a sua capacidade e não metas gigantescas que te paralisam. Riqueza não é corrida de 100 metros, é maratona. Você começa com um valor pequeno, aumenta quando tiver margem, ajusta quando a vida apertar e acelera quando houver oportunidade. A progressão é o que impede a desistência e garante continuidade. Você não precisa ir rápido, você precisa ir sempre. A quarta etapa é dominar os ajustes constantes. Um plano rígido demais se quebra. Um plano flexível demais não funciona. O equilíbrio está em revisar mensalmente seus resultados, entender o que funcionou, corrigir o que falhou e adaptar seu sistema ao momento da sua vida. Isso evita frustrações e mantém você avançando sem se perder. O segredo é simples: constância com inteligência vence força com impulsividade. O plano da liberdade funciona porque ele te tira do improviso e te coloca em um caminho lógico.
Quando você sabe quanto investe, sabe por que investe, sabe qual é o próximo passo e sabe como ajustar, a riqueza deixa de ser esperança e se torna consequência matemática. Isso é libertador. Você não depende mais do futuro de forma cega. Você constrói o futuro com consciência. E é exatamente isso que permite que alguém de 20 ou de 70 anos alcance liberdade financeira. Não é sobre tempo de vida, é sobre sistema. E quando você instala esse plano dentro da sua rotina, algo profundo acontece. Sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que torce para dar certo e se torna alguém que faz dar certo. A idade, que antes parecia um obstáculo, se torna irrelevante. O salário, que parecia pouco, se torna suficiente para começar. E o medo, que sempre te segurou, perde poder quando você percebe que riqueza não nasce de grandes saltos, nasce de pequenos passos organizados. Com esse sistema instalado, você está pronto para a última etapa da sua transformação. Assumir o compromisso que vai consolidar sua nova identidade financeira e impedir que você volte ao ciclo da escassez. Conclusão: transformadora. O compromisso de 7 dias para provar a si mesmo que você pode. Chega um momento em que saber não basta, em que consumir conhecimento, assistir vídeos, anotar ideias e fazer planos deixa de mover você. Porque existe uma linha invisível que separa quem transforma a própria vida de quem apenas deseja que ela mude. Ação. E é exatamente nessa linha que a maioria permanece parada, mesmo sabendo o que precisa fazer, mesmo entendendo o caminho, mesmo aprendendo estratégias. O problema não é informação, o problema é iniciar. O problema é romper a inércia criada por anos, às vezes décadas, de sobrevivência, medo, cansaço e autossabotagem. Você não está sozinho nisso. Todos enfrentam essa barreira. A diferença é que alguns atravessam e outros permanecem onde estão. Por isso, este capítulo não é apenas um encerramento. Ele é um chamado para decisão. E uma decisão só ganha força quando é testada. Não adianta prometer para si mesmo que um dia vai mudar. Não adianta esperar motivação, porque motivação muda o dia, mas consistência muda a vida. E você precisa provar para si mesmo que consegue ser consistente. Não por 1 ano, não por 6 meses, não por 30 dias, mas por 7 dias. Apenas 7, porque 7 dias são suficientes para quebrar a identidade antiga e iniciar a construção da nova. 7 dias são suficientes para mostrar ao seu cérebro que você está no comando e não mais o piloto automático que te segurou por tantos anos. O desafio é simples, mas profundo. Aplicar o sistema completo durante 7 dias. Isso significa olhar para sua vida financeira com verdade, identificar seus vazamentos, ativar sua primeira microfonte de renda, separar o pequeno valor que pode investir e seguir o plano da liberdade com disciplina diária. Não importa o tamanho do resultado nesses 7 dias, o que importa é o movimento. Porque quando você se move, seu cérebro entende que você não está mais preso. Esse compromisso é o divisor de águas entre quem continua sonhando e quem começa a construir. Esses 7 dias não são sobre mudar sua conta bancária, são sobre mudar sua identidade. Porque quando você se vê capaz de aplicar um plano, ainda que por poucos dias, você para de dizer, não consigo. E começa a dizer, eu faço. É essa pequena mudança de narrativa interna que abre portas para tudo que você deseja. Renda extra, investimentos, organização, clareza, segurança, liberdade e paz. E principalmente autonomia. Você deixa de esperar que a vida melhore e passa a melhorar a vida. Esse é o convite final. Escolha provar a si mesmo que você pode. Comece hoje, não amanhã, não quando der, não quando houver motivação. Hoje, pegue o sistema que você aprendeu aqui e aplique por 7 dias seguidos.
Se fizer isso, você nunca mais será a mesma pessoa, porque terá iniciado o processo mais poderoso da vida humana, a transformação baseada em ação. E agora, o seu próximo passo é simples. Escreva nos comentários que você aceita o desafio dos 7 dias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper os mesmos padrões que você está rompendo agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo o conhecimento que vai fortalecer essa nova identidade. E, acima de tudo, comece, porque o mundo não muda quando você entende o que fazer. O mundo muda quando você faz. A liberdade financeira não é um destino distante. Ela é construída nos pequenos atos que você repete diariamente. E hoje, você recebeu o convite para iniciar a vida que sempre quis, começando por apenas 7 dias de consistência. A transformação está ao seu alcance. Agora, a escolha é sua.